Este podcast tem o propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Sejam bem-vindos. Começa aqui mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Hoje o Tiago Barros e o João Fontes fazem radiografia de uma empresa que muitos conhecem, sobretudo no mundo das outras empresas. Muitos dos que estão encarregados de tarefas como contabilidade, compras, registro de despesas e por aí fora, controle de gestão. É uma série de tarefas que podem não ser muito interessantes, mas que são absolutamente críticas para qualquer entidade. Eu sou o Paulo Ferreira, dou então as boas-vindas ao Tiago e ao João. João, começando por ti, vamos lá então saber, que eu ainda não disse, que empresa é esta, não é? Exatamente. Portanto, como tu disseste, vamos falar de uma empresa que muita gente de facto conhece de nome, mas que poucos investidores conhecem e compreendem verdadeiramente, que é a SAP. Portanto, não é uma empresa sexy no sentido do consumo, não é um TikTok, não é uma Nvidia, não vive de gadgets nem de redes sociais, mas está no centro nervoso de milhares de grandes empresas globais. Portanto, quando uma multinacional fecha contas, gera inventário, processa salários, compra matérias-primas ou coordena uma cadeia de logística complexa, há uma boa probabilidade da SAP estar algures no meio desse processo. Portanto, a própria SAP diz que os seus clientes geram 87% do comércio global, o que é um daqueles números que parecem exagerados, até percebemos a posição estrutural que a empresa tem no software empresarial. Portanto, para compreendermos a SAP, temos que recuar até 1972. Portanto, na altura, o domínio da IBM na indústria tecnológica era avassalador. Neste contexto, 5 funcionários alemães da IBM decidem sair e fundar a SAP. Portanto, a visão que eles tinham era desenvolver um software empresarial que integrasse todos os processos da empresa em tempo real. A questão do tempo real é fundamental na história da SAP. Portanto, aquilo que hoje chamamos de software de ERP, de Enterprise Resource Planning. Na altura, os fundadores ainda abordaram a IBM para ser um parceiro e um investidor na empresa. A resposta foi negativa. Portanto, a IBM estava focada no hardware e eles tinham a convicção que o software seria personalizado para cada cliente e, portanto, que era o contrário que a SAP defendia um software geral para todos os clientes. Portanto, eles decidem então abandonar a segurança da IBM, trocam-la pela criação da SAP, que em alemão representa as iniciais de Programa de Desenvolvimento e Sistemas de Análise, já agora, de destacar na fundação o papel de Hasso Plattner, que se tornou o grande arquiteto técnico e estratégico da empresa nas décadas seguintes, foi o principal líder da empresa. Ele tinha a obsessão que não era apenas escrever software, mas sim resolver um problema empresarial profundo. Portanto, numa grande organização, as finanças, logística, compras, produção, não podiam viver em silos isolados, não é? Se cada departamento trabalha com números diferentes, a empresa deixa de ser governável. Portanto, era esta a convicção que a SAP tinha. Portanto, a genialidade da SAP foi perceber cedo que o verdadeiro valor não estava no módulo isolado, mas no modelo integrado de toda a empresa. Portanto, esta era a grande proposta de valor da SAP desde o início. Portanto, integração total, descentralizada de dados num único ponto, com todos os processos ligados entre si. A empresa instala-se em Weinheim, que é uma pequena vila a sul de Frankfurt. Nos primeiros anos a SAP nem sequer tinha escritórios, não tinha computadores. O capital que eles tinham inicial era muito, muito reduzido. O seu primeiro cliente foi a filial alemã de uma empresa britânica, a Imperial Chemical Industries, que era uma empresa que depois mais tarde viria até a ser adquirida pela AkzoNobel. E a questão é, como eles não tinham computadores, os fundadores passavam as noites e os fins de semana no centro de dados do cliente para programar dentro dos mainframes dos clientes quando estes não estavam a ser usados. Curiosamente, eles até foram apelidados pelo cliente como as corujas da noite. Faziam o turno da noite. Faziam o turno da noite na empresa. E, portanto, fruto da necessidade ou de uma forma intencional, a verdade é que ao trabalharem lado a lado com os clientes, desde o início a SAP teve uma posição privilegiada para aprender como os processos dos clientes de facto funcionavam. Claro. E, portanto, é fundamental. Estavam no terreno a trabalhar. Claro. Portanto, eles não eram uma startup a construir um software numa garagem para mudar o mundo, eram o oposto. Portanto, os fundadores iam para o terreno, viam os problemas da faturação, de inventário, de contabilidade, com os seus próprios olhos e depois escreviam software com base nessas aprendizagens. Portanto, este contacto íntimo com a operação real explica muito da cultura da SAP. Portanto, menos preocupada em construir demos estéticas, como as empresas de software de hoje em dia, mas mais focados na natureza crítica e funcional do produto. Portanto, este é o ADN da SAP. De facto, o primeiro grande impulso veio desta experiência com a ICE, onde tanto o Plattner como o Op, que era um dos outros fundadores, já tinham trabalhado numa aplicação de processamento em tempo real, ainda antes da fundação formal da SAP. Portanto, este projeto ajudou a validar a ideia
que era possível gerir processos empresariais de forma imediata, muito mais imediata do que a tecnologia até então permitia, não é? Claro, Tiago, este foi um passo importante. Claro, aquilo que eles criaram foi o RF, que era o sistema de contabilidade financeira, que viria a servir de base para o SAP R1. O R aqui significava o real time. E naquela época as empresas processavam dados em lotes, é o chamado batch processing, que basicamente entregavam os cartões perfurados à noite e recebiam os relatórios na manhã seguinte. Cartões perfurados, meu Deus. E o que a SAP defendia era uma inversão total desse processo, ou seja, processar a transação no exato momento em que ela acontece. E isto, diria que até foi uma revolução comparável à passagem do correio tradicional para o e-mail. E em 79 lançam a segunda versão, o R2, e foi aqui que a SAP começou a pensar a uma escala global. O R2 corria em mainframes da IBM, mas já lidava com múltiplas moedas e vários idiomas, o que permitiu às multinacionais integrarem as suas subsidiárias. Mas o verdadeiro momento da SAP foi em 92 com o R3. E o R3 foi o verdadeiro Big Bang do ERP moderno. Coincidiu com a transição para a arquitetura servidor-cliente e com a chegada do Windows, e de repente já não era preciso um mainframe gigante, passou a ser possível correr o sistema em servidores mais pequenos e distribuídos. E ao mesmo tempo, as empresas globais expandiam-se para mercados emergentes e precisavam de um sistema nervoso central, e portanto a SAP acabou por assumir esse papel. E o crescimento nesta altura foi meteórico. Eles abriram subsidiárias em todo o mundo, entraram na Bolsa de Nova Iorque em 98, embora já estivessem cotados na Alemanha há uma década atrás, e a partir dos anos 2000 começaram a adquirir empresas para complementar a sua oferta e tentarem tornar-se numa solução cada vez mais completa para os seus clientes. E então, em 2007, compraram a Business Objects para entrar no mercado de Analytics e Business Intelligence. Em 2010 compraram a Sybase, que lhes permitiu entrar no mercado de base de dados. Em 2011 compraram a SuccessFactors para entrarem no mercado de Human Capital Management. E em 2014 compraram a Concur para reforçar ainda mais este segmento e na parte de viagens. E a verdade é que nem tudo foi fácil, e a chegada do modelo de negócio na cloud parece ter apanhado a SAP um pouco de surpresa. Enquanto a Salesforce crescia de uma forma muito expressiva no modelo de Software as a Service, a SAP continuava ainda muito presa ao modelo de venda de licenças perpétuas e de instalações locais. O modelo antigo, clássico. Exatamente. Claro. E foi preciso o Hasso Plattner, na altura já com 67 anos, e que até então não tinha deixado de ser o grande visionário técnico da empresa, e foi necessário ele impulsionar o desenvolvimento da base de dados SAP HANA em 2011. E o HANA significa High Performance Analytic Appliance, e foi uma resposta da SAP existencial. E em vez de usarem as bases de dados da Oracle ou da IBM, a SAP criou a sua própria base de dados in-memory, que tinha uma capacidade de processar dados a uma velocidade muito superior e de uma forma totalmente independente. E esta nova arquitetura foi fundamental para o lançamento, alguns anos mais tarde, da oferta ERP, construída precisamente sobre essa base, que é o S4HANA, em 2015. E a migração para a cloud tem naturalmente encontrado muita resistência por parte dos clientes, até porque migrar de sistema pode ser um verdadeiro pesadelo. E para combater isso, a SAP viu-se forçada a criar alguns incentivos para levar os clientes a iniciarem esse processo. E, por exemplo, estabeleceram o fim do suporte standard às licenças on-premises, as licenças mais recentes, e vão deixar de dar suporte até ao final de 2027. Mais um ano e meio, claro. Depois, também estão a oferecer uma extensão desse suporte até final de 2030, mas com a cobrança de uma taxa adicional de 2% sobre a manutenção. Mais recentemente anunciaram que as novas inovações e soluções de inteligência artificial, como os agentes, só vão estar disponíveis apenas nas versões da cloud. E, além disso, muitos clientes que já usam o ERP na cloud, mas que ainda têm funcionalidades antigas on-premise, através de módulos de compatibilidade, eles também vão deixar de ter essa possibilidade a partir de maio já de 2026. Ou seja, a empresa ficou, de facto, para trás neste processo de migração para a cloud no passado, mas hoje
parece claro que esta é uma prioridade absoluta da atual gestão. Claro, e pela forma como estão a empurrar os clientes para lá. João, olhando agora, o que é a SAP hoje? Sim, a SAP é um incumbente dominante em software empresarial, mas ao mesmo tempo é também uma empresa nesta tal transição do modelo tradicional de licenças para um modelo mais moderno de cloud e de receita recorrente. Portanto, isto é o mais importante para perceber a empresa hoje. Portanto, eles durante décadas, a SAP viveu de software instalado nos servidores dos clientes, vendido em licenças perpétuas e complementado com uma licença de manutenção anual. Portanto, hoje essa imagem está totalmente desatualizada. A SAP continua a estar no centro de processos críticos das grandes organizações, de finanças, de compras, de recursos humanos, de produção, de inventário, mas o perfil económico do negócio mudou bastante e a escala ajuda a perceber isso. Portanto, a SAP é hoje a maior empresa de software europeia. Portanto, eles têm cerca de 400 mil clientes em cerca de 180 países. É impressionante essa classificação. Maior empresa europeia de software. Claro. Eles em 2025, só para ter uma ideia, reportaram 37 mil milhões de dólares, de euros, aliás, de receitas, dos quais 21 mil milhões já vêm da cloud. Já há uma maioria, uma fatia maior. Sim, são 57% da receita que vem da cloud, mas mais relevante ainda, a componente mais previsível do negócio, portanto, que será o cloud e as licenças de suporte às licenças antigas, já representam 86% da receita total. Portanto, tem um perfil de receitas que é muito previsível e recorrente. Que é de facto, a SAP está a conseguir transformar uma base instalada legacy num modelo recorrente, mais visível e financeiramente mais resiliente. Acho que é importante olharmos também para o portfólio e em termos de portfólio da SAP, o centro continua a ser o ERP, agora ancorado no S/4HANA, e no fundo o ERP é o sistema que coordena as funções core de uma empresa e é aqui que está a lógica estratégica. O S/4HANA não é apenas um novo produto, é o veículo através do qual a SAP está a migrar a sua base histórica de clientes para uma arquitetura mais moderna, mais padronizada e mais fácil de monetizar ao longo do tempo. E ao lado do ERP está a Business Technology Platform, que é o BTP, que é uma peça cada vez mais importante, porque a BTP funciona como uma camada de integração de dados e de analytics que permite ligar sistemas SAP e não SAP e criar extensões sem mexer no núcleo core do sistema. E isto é muito importante porque aprofunda a relação com o cliente. Ou seja, a SAP deixa de ser apenas o sistema transacional e passa a ser a infraestrutura tecnológica onde esses clientes integram, desenvolvem e operam. Uhum. E em 2025 a SAP indica que já tem cerca de 33 mil clientes clouds ativos na BTP e tem 3.200 parceiros a usá-la. No fundo, a SAP hoje deve ser vista de três formas ao mesmo tempo, não é? Como líder em software que é mission critical, como empresa a melhorar a qualidade da receita e como plataforma empresarial mais ampla do que o ERP tradicional. E é isso que a torna interessante. Não é apenas uma empresa de software de legado, nem uma empresa nascida nativamente na cloud, é uma incumbente que está a modernizar o seu modelo de negócio sem perder a centralidade que já tem dentro dos clientes. Claro, é um grande desafio de facto, não é? Porque é uma mudança mantendo obviamente a base de clientes. Vamos olhar agora aqui para os três pilares que a Casa de Investimentos utiliza centralmente quando olham para empresas. Vamos, Tiago, olhar aqui. Vamos começar pela equipa de gestão? Sim. Se a história é sobre os fundadores, o presente é sobre Christian Klein. Klein assumiu o cargo de CEO em 2020, inicialmente num modelo de co-CEO que durou apenas 6 meses. E com a pandemia decidiu-se que era necessária uma centralização de poderes. E foi assim que Klein se tornou o CEO mais jovem de sempre da SAP. Ele assumiu o cargo com apenas 39 anos. Mas ele conhece muito bem a SAP, ele está na SAP desde 1999, ainda entrou na SAP como estudante e foi passando por várias funções operacionais e financeiras. E este percurso interno é muito importante, porque Klein não é um outsider contratado para fazer uma reestruturação. Na verdade, ele é um produto da própria máquina SAP e é aquilo que se costuma chamar um SAP lifer. E ele conhece todos os cantos da organização, mas para os investidores isto foi visto como uma faca de dois gumes. Por um lado, ele tinha a confiança da cultura interna, por outro, havia o receio que ele pudesse ser demasiado conservador nas decisões. Mas tem provado precisamente o contrário, ou seja, a verdade é que ele acelerou de forma agressiva a transição para a cloud
mesmo que isso significasse canibalizar as receitas de licenças no curto prazo, para depois garantir as subscrições recorrentes a longo prazo. E tem feito também apostas significativas nas soluções de inteligência artificial, como a camada de produtividade sobre a base instalada de aplicações e dados e na automatização de processos. Depois temos o CFO, que é o Dominic Assam, que entrou na SAP em 2023 vindo da Airbus, e a sua chegada foi bem recebida pelo mercado porque trouxe uma forte experiência em disciplina financeira, na indústria e na comunicação com os investidores. Portanto, ele é responsável por supervisionar as finanças, a administração, relações com investidores. Ou seja, tem nas mãos uma parte central do esforço de traduzir a transformação operacional em números credíveis. E sob essa lógica, a SAP transformou-se numa verdadeira máquina de disciplina financeira. Sim, eu diria que do ponto de vista de governance é impossível falar da SAP sem mencionar a Assaf Plato. O cofundador foi presidente do Conselho de Supervisão durante 21 anos, só saiu em maio de 2024 e mesmo depois de deixar a gestão executiva em 2003, continua a ser uma figura-chave na empresa, sobretudo em momentos tecnológicos como o ANA e o S4ANA, que o Tiago nos falou há pouco. Ele saiu de facto em 2024 e isto fechou uma era dentro da SAP. Em termos de visão para o futuro da empresa, o Christian Klein tem de facto insistido numa visão muito clara. Portanto, a SAP e o mundo está a entrar numa nova fase de AI e as possibilidades são infinitas para a empresa. Portanto, a gestão acredita que as inovações da AI da SAP não vão apenas mudar a forma como as pessoas trabalham com soluções SAP, mas como as pessoas trabalham de uma forma genérica. A SAP quer que o interface conversacional e a automação inteligente passem a ser a nova camada de interação sobre o software empresarial. E é esta a visão da empresa para os próximos anos. Portanto, a SAP não quer vender apenas software, quer reconfigurar a forma como as organizações operam, medem o seu trabalho e tomam decisões. Agora, nem tudo são rosas. A cultura organizacional sofreu com a transição, houve reestruturações significativas, houve saída de talentos séniores que estavam habituados a trabalhar no velho mundo da SAP, e além disso os indicadores de satisfação dos clientes têm vindo a cair nos últimos anos, o que reflete a insatisfação dos clientes de servidores locais que se sentem forçados a migrar para a cloud para ter acesso à inteligência artificial. Portanto, naturalmente, claro, isto causa atrito com vários clientes. A mudança é sempre complicada. É difícil e é um equilíbrio difícil. Portanto, o cliente está a apostar o futuro da empresa na cloud e na inteligência artificial e para isso está disponível a alienar alguma base de clientes que não quer fazer essa evolução mais rápida. Claro. Vamos olhar agora para um segundo pilar, que é o das vantagens competitivas, Tiago. Sim, o primeiro fosso competitivo da SAP é o mais óbvio e talvez o mais poderoso, que são os custos de mudança elevadíssimos. Trocar de ERP não é como trocar de um CRM leve ou de uma ferramenta de colaboração. Até porque estamos a falar muitas vezes de grandes empresas clientes. Exatamente, grandes organizações. O ERP está ligado à contabilidade, à fiscalidade, à logística, à produção, ao procurement, aos workflows de aprovação, aos relatórios de gestão, às integrações com bancos, com fornecedores, com autoridades fiscais e centenas de aplicações satélites. Tudo. Quem já trabalhou com SAP sabe disso. Não há nada que se possa fazer sem que seja obrigatório ir ao SAP para aprovar uma despesa, qualquer coisa. Ainda por cima, muitas empresas ainda têm milhares ou até milhões de linhas de customização em cima da stack standard da SAP. Portanto, implementar um ERP da SAP numa multinacional demora entre 18 meses e vários anos e pode custar até centenas de milhões de euros. Mas o custo financeiro é apenas a ponta do iceberg. O custo real é a disrupção operacional. Quando uma empresa muda de ERP, está a mudar o seu sistema operativo do negócio. É como tentar trocar o motor de um avião em pleno voo. Uma boa imagem essa. E assustador ao mesmo tempo, claro. E há um dado impressionante aqui, que é o custo total de propriedade para um cliente médio da SAP é cerca de 4% da sua receita anual. Ou seja, se uma empresa fatura 10 mil milhões, gasta 400 milhões por ano para manter o sistema vivo. Ou seja, ninguém abandona um investimento destes de ânimo leve. E é por isso que a SAP tem uma taxa de retenção de clientes fenomenal. Sim. O segundo pilar de moto, eu diria que é a profundidade sectorial. Portanto, a SAP não faz apenas contabilidade, eles têm módulos específicos para indústrias que são altamente reguladas e complexas. Portanto, se fores uma empresa de petróleo e de gás ou uma farmacêutica, a SAP tem processos pré-configurados
que cumprem as normas da FDA ou da Comissão Europeia. Portanto, a empresa sublinha cobertura de 26 cadeias de valor core por indústria e mais de 100 soluções, cobrindo linhas de negócio e switch, e isso vê-se especialmente em setores como manufatura, como retalho, como utilities e setor público, por exemplo, e é aqui que concorrentes mais horizontais têm mais dificuldade em replicar a densidade funcional que a SAP construiu ao longo de décadas. Outro ponto crucial é o efeito de rede no ecossistema de parceiros. Portanto, há mais de 24 mil empresas parceiras da SAP em todo o mundo, de integradores, de consultores, e portanto, se fores um CFO em Portugal ou na China e precisas de um consultor SAP, encontras centenas em poucos minutos. Portanto, se usares uma startup de ERP de nicho, ficas refém dessa única empresa. E, portanto, este conforto de haver uma mão de obra global que fala a mesma linguagem é, de facto, um diferencial competitivo que é muito grande. Eu acrescentava mais uma vantagem competitiva, que é a integração. Ou seja, a SAP foi comprando líderes em categorias específicas, como falei na história, o SuccessFactors, em Human Capital Management, o Ariba, em compras, o Concur em viagens, entre outras aquisições. E quando estes sistemas todos estão integrados, os dados fluem sem fricção entre estas aplicações. E é aqui que entra a estratégia de Clean Core da SAP. Antigamente os clientes alteravam o código SAP para o adaptar às suas necessidades específicas. E isso tornava as atualizações praticamente impossíveis, ou seja, cada upgrade que a SAP fazia transformava-se num projeto de 10 milhões para os clientes. E com o Clean Core a SAP diz: mantenham um núcleo padrão, se quiserem personalizar usem a BTP, e isto permite que a SAP envie atualizações para todos os clientes ao mesmo tempo, algo que a Oracle até já fazia e onde a SAP estava atrás. E o último modo tem vindo a ganhar importância nos últimos tempos, que são os dados proprietários e o contexto transacional. A SAP tem acesso ao ponto mais crítico dos dados empresariais, os dados operacionais, financeiros, logísticos, que já estão estruturados dentro dos processos de negócio de cada uma destas empresas. Isso é extremamente valioso nesta era de inteligência artificial. A proposta da empresa com os agentes, que é o Joule, assenta precisamente em usar a inteligência artificial não como um brinquedo genérico, mas como uma camada embutida sobre processos empresariais que são reais e com dados confiáveis. Claro, reais. E em 2025 a SAP falava num ciclo virtuoso de valor baseado em aplicações, dados e inteligência artificial, com o Joule no centro dessa arquitetura. Portanto, resumindo, a SAP não é invencível, mas é incrivelmente difícil de ultrapassar. Claro, dada a posição que já tem. Falta-nos, para completar o triângulo, falar aqui das avenidas de crescimento, João. Sim. A primeira avenida é, sem dúvida, a migração da base instalada. Portanto, como já falamos. Portanto, a SAP tem ainda uma enorme base de clientes em sistemas legacy. A própria empresa descreve o Rise with SAP, que é um programa que eles têm interno, como uma jornada para levar clientes instalados da ERP Legacy para a cloud. Em 2024, a SAP dizia já ter mais de 6 mil clientes no Rise with SAP. Parece muito, mas quando colocamos isso ao lado de uma base total de clientes de 400 mil, percebemos o potencial que ainda existe de expansão. E mesmo ajustando para o facto de muitos clientes pequenos não serem comparáveis, não é? Continuam a existir dezenas de milhares de contas enterprise que são relevantes para o trabalho de migração por fazer. E esta é talvez a beleza económica da tese. Portanto, a SAP não precisa necessariamente de inventar um novo mercado, basta capturar ao longo de vários anos a conversão da sua própria base instalada para contratos de cloud mais recorrentes, mais integrados e muitas vezes com maior valor vitalício para a empresa, para a SAP. O relógio regulatório de manutenção até 2027, 2030, que o Tiago há pouco falou, ajuda a manter este pipeline ativo nos próximos anos. A segunda avenida é a Business Technology Platform, a BTP, e historicamente muitos investidores olhavam para a SAP como uma empresa de aplicações e cada vez mais a SAP quer ser também a plataforma onde essas aplicações são integradas, são estendidas e ligadas a ambientes não SAP. E, como já tinha falado, em 2025 a empresa reportava cerca de 33 mil clientes cloud ativos já na BTP. E já com uma vasta oferta de conteúdos pré-construídos, com parceiros e capacidades de integração, de automação, etc. Ainda é pequeno quando comparado com os 400 mil clientes, mas já são bons indícios de que está a correr bem esta implementação. E isto é importante porque reforça a ligação com os clientes, abre espaço para vendas cruzadas e transforma a SAP de fornecedora de módulos em fornecedora de uma arquitetura digital. Temos mais uma avenida de crescimento, naturalmente é a inteligência artificial, e sobretudo através do Joule, e é aqui que convém separar o hype de realidade.
a vantagem da SAP não está em competir com os laboratórios de modelos fundacionais, como a OpenAI, a Anthropic ou a Google. A vantagem está em embutir inteligência artificial dentro de workflows empresariais, onde já tem o contexto, tem os dados e tem autorização para agir sobre esses dados. E a empresa apresentou o Joule como um novo front-end para aplicações SAP, para expandir integrações, expandiu integrações com hyperscalers como a Microsoft, enfim, tem vindo a insistir neste triângulo de aplicações, dados e inteligência artificial. Ou seja, a SAP já está a colocar a IA dentro da sua base de clientes, mas o impacto obviamente ainda é reduzido hoje, mas é uma avenida de crescimento. Sim, eu diria que a quarta avenida é o crescimento geográfico, sobretudo em mercados emergentes. Portanto, a SAP tem presença global e uma longa história em multinacionais, mas regiões como Índia, Médio Oriente, África continuam a oferecer um potencial de expansão muito grande, quer por digitalização dos grandes grupos locais, quer por crescimento de subsidiárias de multinacionais. E só para dar um exemplo, a SAP tinha, por exemplo, 16 mil colaboradores na Índia, portanto é um mercado que é importante, e há vários exemplos destes ao longo do globo. E, por último, diria que há uma quinta avenida de crescimento que se prende com um M&A seletivo. Portanto, a SAP tem uma história de aquisições transformacionais, ainda que hoje a disciplina pareça maior sobre a liderança de Christian Klein do que em ciclos anteriores, parece continuar a ser plausível esperar aquisições cirúrgicas da SAP em áreas complementares de dados, de automação, da AI. Portanto, eu não esperaria um mega deal, um negócio transformacional, mas parece-me altamente provável que a empresa vá preenchendo algumas lacunas estratégicas no seu portfólio com M&A seletivo e que isso permita crescer e acelerar o crescimento da SAP nos próximos anos também. Muito bem. Estão então passados em revista aqui os 3 pilares da avaliação. Tudo isto, Tiago, comporta riscos. Aliás, alguns vocês já foram deixando cair aqui ao longo desta conversa. Sim, e eu diria que o que está no centro do debate atual hoje é: será que a inteligência artificial vai destruir a SAP ou vai torná-la mais difícil de debater? Acho que vale a pena começar pelo argumento mais pessimista, porque os riscos são efetivamente reais. E a tese dos pessimistas é muito simples: os ERPs tradicionais são complexos demais e a SAP, em grande medida, ganha muito dinheiro com essa complexidade. Portanto, se um LLM, um grande modelo de linguagem, conseguir automatizar processos contabilísticos ou gerir stocks através de uma interface de chat simples, sem depender de módulos rígidos, então a necessidade de um ERP monolítico pode diminuir. Além disso, há o risco de startups AI native, que são empresas, por exemplo, como a Dual Entry ou a Campfire, que estão a construir sistemas financeiros em que a IA não é um complemento, é a própria arquitetura de base. Pronto, e prometem implementações em semanas e não anos. E se a inteligência artificial conseguir ler dados de fontes diferentes, unificá-los sem precisar da integração da SAP, então o fosso dos custos de mudança pode de facto começar a cair. Muito bem, o Tiago pessimista, e o mais otimista. Sim, eu diria que o argumento otimista é avassalador. Portanto, a SAP tem o que ninguém tem, né? Tem um contexto empresarial. Uma startup da AI pode saber escrever código ou resumir textos, mas não sabe, por exemplo, uma regra fiscal para exportar químicos da Alemanha para a Turquia que mudou ontem, não é? A SAP sabe e tem que saber isso, não é? O Joule, o assistente AI da SAP, não é apenas um chatbot que responde a perguntas, é um orquestrador de fluxos de trabalho. Portanto, e vou dar um exemplo: o agente de resolução de disputas de Joule pode analisar uma discrepância numa fatura, pode verificar o contrato, ver o histórico de pagamentos, propor uma nota de crédito automaticamente e fazer isto tudo de uma forma integrada e automática. Portanto, isto poupa milhares de horas a equipas financeiras ou de recursos humanos. E depois temos a aquisição da Reltio em março de 2026, que eles deverão fechar este ano, que parece-me que foi um movimento muito, muito interessante para cimentar ainda mais esta vantagem. Portanto, a Reltio ajuda a unificar o master data, os dados centrais, entre sistemas SAP e não SAP, portanto, consegue ir buscar informação a outros sistemas que estão fora do ecossistema da SAP. E o grande problema de AI nas empresas é que os dados estão fragmentados ou estão com inconsistências. Com a Reltio, a SAP consegue limpar os dados dos sistemas da SAP e não SAP, tornando-os prontos para implementar a inteligência artificial. Portanto, isto é um ponto vital. Portanto, a inteligência artificial pode, na verdade, acelerar até a migração para a cloud. E porquê? Porque a inteligência artificial da SAP, o Joule, só corre na cloud, não é? Se um cliente quer os ganhos de produtividade de inteligência artificial, tem de migrar para o S4HANA e para o BTP, que o Tiago falava há pouco. Portanto, o que era uma resistência à migração
pode se tornar agora uma urgência competitiva. Não é? Há incentivos fortes, começa a haver incentivos fortes para mudar. claro. E em resumo, a SAP está a transformar o seu software de um sistema de registro, onde apenas são guardados dados, num sistema de execução. Portanto, onde a inteligência artificial toma decisões e executa tarefas. Portanto, se isto for bem sucedido, diria que a SAP torna-se ainda mais pegajosa para os clientes, não é? Torna-se ainda mais crítica para os clientes, e o risco de mudança torna-se ainda maior se a inteligência artificial da SAP estiver a gerir os negócios dos clientes de uma forma autónoma e eficiente. Não é? Claro. Tudo ponderado, Tiago, entre visões mais pessimistas e mais otimistas. Vamos aqui para a conclusão. Sim, no fundo, a SAP é uma empresa rara. E é rara porque consegue juntar 3 coisas que quase nunca aparecem ao mesmo tempo no setor tecnológico. A primeira é a escala e criticidade. A SAP está profundamente enraizada em processos empresariais que simplesmente não podem falhar. A segunda é a transição de modelo. Eles estão a transformar um legado gigantesco de software on-premise num negócio cloud muito mais previsível e recorrente. E depois é a opcionalidade tecnológica. Ou seja, se eles conseguirem usar a sua posição nos dados e nos processos para ganhar a relevância e a inteligência artificial, a SAP pode sair desta década não apenas como a velha campeã do ERP, mas como uma das plataformas mais importantes da automação corporativa. E a verdade é que a SAP não precisa de reinventar o mundo, eles só precisam de migrar, reter, expandir e monetizar a próxima camada tecnológica sobre uma base instalada extraordinária. Portanto, podemos discutir o ritmo de execução ou a pressão competitiva, mas é muito difícil negar a posição única da SAP. E isso leva-nos à grande pergunta desta era da inteligência artificial, que é: quem é que vai capturar mais valor? É quem constrói os melhores modelos ou quem controla os processos e os dados empresariais onde esses modelos realmente geram retorno? A SAP está claramente a apostar na segunda hipótese. E é precisamente isso que faz da SAP uma empresa tão interessante de acompanhar nos próximos anos. Certo, uma empresa em mudança acelerada, e a levantar aqui questões também que se podem repetir para outras áreas empresariais. Muito bem, foi a SAP, foi-nos trazida aqui pelo Tiago Barros e pelo João Fontes. Este é o Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Fechamos aqui o episódio e voltaremos proximamente, seguramente, com novas empresas e novos setores. Até lá.